Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim aqui para um assunto meio polêmico. Eu queria falar um pouco sobre o que eu vivi nos últimos... no último ano. Eu acho que foi mais precisamente no último ano. Foi algo que talvez começou com o nascimento da minha filha, da Cecília. Se você não conhece, dá uma olhada no meu Insta, você vai achar ela linda. E com a maternidade, muitas coisas vieram, muitas coisas loucas, muitos sentimentos, muitas sensações, muitos dissabores, muita descoberta. E eu tive que lidar com a maldade humana, eu tive que lidar com a minha maldade, eu tive que lidar com o meu cansaço extremo. E nesse caminho eu me perdi muito de mim mesma e isso me deixou muito chateada, assim, muito triste mesmo. Porque eu não imaginava que a maternidade pudesse trazer isso com ela, né? E antes eu até pouco tempo atrás eu talvez ainda achasse que isso tudo era tipo muito desgastante, muito triste, mas hoje eu já vejo que não, que tipo, a verdade é que existia um propósito muito maior por trás de tudo isso, né? E sim, eu estou aqui, né, dentro de mim mesma ainda. Não me perdi tanto quanto eu imaginei que eu tinha me perdido. Eu realmente achei que eu tinha me perdido muito mais. Só que uma coisa que me chamou a atenção, e é por isso que eu tô vindo falar com vocês, no Setembro Amarelo, que aliás é o meu mês do meu aniversário, e aliás é a cor favorita da minha vida, porque eu amo ipês. Ipês são as flores que nascem bem na semana do meu aniversário, os ipês resolvem inundar o planeta. E pra mim, tipo, eles são maravilhosos e eles me representam minha alegria, minha vontade de viver, né? E aí toda essa questão do Setembro Amarelo me trouxe, de repente, a sensação de que eu precisava falar a respeito de tudo que eu vivi. Porque, por incrível que pareça, por mais que as pessoas se preocupem, elas não perguntam. Elas não buscam saber o que está acontecendo com você, elas muitas vezes te julgam e é um julgamento equivocado, é um julgamento precipitado. Muitas vezes quem tá passando por uma dificuldade, ela precisa de ajuda, ela precisa de amor, ela precisa de carinho, ela precisa de atenção, sabe? Tem muitas pessoas que vão aí agora no Setembro Amarelo e postam 1000 publicações a respeito disso e aquilo e aquele outro. E falam, se você tiver com vontade de se matar, fala comigo, porque depressão não é doença. Mas a verdade mesmo, é que essas pessoas, quando é com alguém da família deles, eles falam, essa pessoa tá querendo aparecer. Isso é uma mentira, porque a última coisa que uma pessoa que tem depressão ou uma pessoa que tá passando por um momento difícil na vida dela, a última coisa que ela quer, na verdade, é aparecer. Acho que a última coisa que ela queria era viver, né? Por isso a gente fala sobre o suicídio. Porque às vezes não é só quem diz, eu vou me matar, que tá realmente com vontade de se matar. Às vezes é, cara, eu não aguento mais. Essa frase fala muito, eu não aguento mais. Eu quero fugir, eu tenho vontade de fugir, tenho vontade de me esconder, eu tenho vontade de desaparecer. Por mais que não pareça, todas essas frases dizem, eu quero morrer. Eu queria morrer. Eu não me sinto preparado para viver. É como se essa pessoa estivesse comunicando isso, por mais que ela não esteja, mas ela está. No fundo, as frases dela, quando ela diz, eu não aguento mais, eu não suporto mais passar por tudo isso. Quando a pessoa fala isso, normalmente o que ela está comunicando para você é, eu preferia morrer do que estar passando por isso. E quando você fala que essa pessoa está querendo aparecer, é uma coisa muito contramão, sabe? Não vou dizer que talvez não existam algumas pessoas que usem dessas ferramentas, talvez por sim, poder chamar atenção para si, poder chamar atenção a respeito de, né, da família, enfim, eu não vou me posicionar nesse sentido. Mas quando a gente fala sobre doença emocional, como a depressão, como uma depressão pós-parto, como mami burnout, né, enfim, essa situação que eu acredito que foi o que eu vivi, essas coisas elas são muito profundas, sabe? E elas
nos levam a um lugar de reflexão onde a gente realmente se sente incapaz de viver, incapaz de continuar. Situações como fobia social, e você pensa assim, nossa, mas ela tá se isolando, ai, porque ela se acha melhor do que as outras pessoas. Meu amigo, você pode ter certeza que não tem nada a ver com isso. Eu acabei vivendo um pouco de fobia social ali no finalzinho agora, né, porque, só pra vocês entenderem, foi assim. Eu tive a Cecília e a gente foi vivendo muito bem, né? Tipo, lógico, o porpério é uma parada muito maluca. Se você não tem filho ainda, minha amiga, você se prepara pro porpério mais do que você se prepara pro parto, tá bom? Porque porpério sim é punk. Parto acontece. Tudo bem, eu tive uma cesárea que também é justamente talvez um dos grandes gatilhos de tudo que aconteceu comigo. Porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista, tô lutando contra isso, estou buscando melhorar nessa área de não buscar tanto essa questão de perfeccionismo. Eu sei o quanto isso me atrapalha, sei mesmo. Por muito tempo eu achava que isso era ótimo e era a minha melhor característica, mas a verdade é que não é. É uma coisa que me desgasta muito, que me deixa muito triste. E falar a respeito de tudo isso pra mim é importante porque eu acredito que podem existir outras mães que estão passando pela mesma coisa e acham que é só consigo. E acham que, tipo, todas as mulheres do planeta, do Brasil, do mundo, do universo, são fortes e conseguem ser mães e ótimas mães, e o Instagram mostra que elas são mães maravilhosas, e a verdade é que às vezes elas estão sorrindo nas redes sociais, mas por dentro do coraçãozinho delas, elas estão muito mal. E isso é uma realidade que, tipo assim, não é só comigo não, meus amigos. É uma realidade, tipo, ó, geral. E o que acontece é assim, esse Mami Burnout, que é só pra vocês entenderem, ele fala muito sobre essas mães perfeccionistas. Normalmente é algo que assola mais essas mães perfeccionistas. Ó, tem uma fotógrafa, que me chamou muita atenção a situação que ela estava vivendo justamente porque ela foi falar sobre um ensaio fotográfico que ela tinha feito dos primeiros dias do pós-parto de uma amiga dela. E ela falou sobre, tipo, que com ela, a última coisa que ela queria era que fotografassem ela naquela fase, porque ela tava se sentindo, primeiro, horrível, segundo, ela não tava conseguindo se localizar, porque quando a gente pega um bebezinho nos braços, minha amiga, enquanto a gente tá na maternidade, tem gente pra ajudar. Agora, se você chega em casa, o negócio é sério, é você que cuida, e por mais que você tenha sido tia, avó, sei lá, qualquer coisa, quando é contigo, com o teu filho, a situação é diferente, entende? Olha o que ela escreveu aqui, ó. Muita gente me falando que também não quis fotos com o bebê recém-nascido, principalmente em casa, e que se arrepende. Vejam, eu não fiz, eu que sou fotógrafa não fiz, acreditem. Eu entendo o que é ser uma recém-mãe. Eu sei o que é o puerpério. Eu sei o que é fugir das câmeras e achar o seu corpo todo estranho, e achar o seu corpo errado. E eu ainda tive um agravante do parto normal, que não deu certo, e eu tava frustradíssima com o meu corpo. Eu também passei por essa frustração. Hoje a gente fala muito sobre parto natural, e eu me preparei minha gravidez inteira pra ter o meu parto natural. E eu, nossa, aluguei banqueta de parto pra eu poder ter meu parto do jeito que eu acreditava que eu conseguiria, entendeu? Porque eu realmente queria ter dado a oportunidade da minha filha nascer de uma maneira natural. Glória a Deus porque existe a cesárea. Eu dou graças a Deus porque os médicos têm essa capacidade, conseguem realmente, eles têm inteligência, eles foram inspirados por Deus para que existisse essa cirurgia que salva vidas. Hoje eu dou glória a Deus por isso. Mas durante a minha gravidez eu não conseguia pensar em cesárea. Era tipo, eu não vou fazer cesárea, eu vou fazer... A cesárea vai vir só em último caso mesmo. E foi o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. A Cecília... Eu entrei em trabalho de parto da forma como a gente pensa que as pessoas entram em trabalho de parto, que é estourando a bolsa, né? Porque nos filmes a gente vê, estourou minha bolsa, ai, vou ter meu bebê vai nascer e tal. A verdade é que a bolsa, ela só estoura muitas vezes lá na hora que o neném tá nascendo, às vezes nem estoura, e o neném nasce o que eles chamam de pelincado, que é a coisa mais linda, porque ele nasce com a bolsa toda íntegra, é a coisa mais fofa. Pra quem entende dessas coisas e se sente solidarizado com isso. Se você não entende, se você não se solidariza, não tem como fazer tudo, né, amigos? Então, assim, essa é a minha vivência
essa é a minha forma de ver as coisas. E era o meu sonho. E eu acho que a gente tem que respeitar o sonho das pessoas. E se você quer ter sua cesárea e você não quer passar por nada, cara, que bom que você consegue ter essa consciência. E você tem toda essa liberdade. Acho que o livre-arbítrio foi dado por Deus pra nós porque realmente era algo que era de nosso direito, entendeu? Então, se você acha que ter a cesárea agendada é o mais importante pra você e é o que você quer, cara, eu acho que é o certo então, entende? Eu só não acho certo quando eu acho que o parto natural é o melhor pra mim e você vir chegar a falar que, porque nada a ver, porque você é louca, porque você quer viver que nem índio, porque você quer viver na natureba, porque você é louca, porque blá, 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 blá. Porque era algo que eu queria. Eu passei pelo trabalho de parto, foram 29 horas de trabalho de parto, não foram 29 horas de dor, tá? Não foram. Eu entrei em trabalho de parto às 11 horas da manhã. Às 11 horas da noite, desculpe. Passei com algumas dorezinhas, mas não era nada muito sério. Não era nada muito, né? Parou a música. Mas tudo bem. Aí não foi nada assim, tipo, meu Deus do céu, eu tô morrendo de dor. Não. Mas às 6 horas da manhã, quando eu acordei, eu tava com a bolsa rompida. Que foi o que a gente entende como o início do trabalho de parto de uma forma diferente, que não é o convencional, tá? Porque as mulheres normalmente começam o trabalho de parto ressentindo somente as contrações de tanto em tanto tempo. O meu começou às 11 horas da noite com um pouquinho de contração, um pouquinho de coliquinha, uma coisa diferente, mas eu tava tudo preparado, então tava tudo certo. E quando era 2 horas da tarde, não, 11 horas da manhã, a gente foi internado no hospital, né? Eu fui internado no hospital. Meu marido foi junto, porque querendo ou não, ele tava lá, né? Então ele ficou internado comigo. Eu e a Cecília também. Aí, o que aconteceu foi que a gente foi e chegando lá, eu passei pelo trabalho de parto, e não evoluiu, eu não tava tendo dilatação. Eu tava com um dos médicos de Curitiba, que ele já tem até processo, por causa que ele não faz cesáreas, tipo, desnecessária, né? E aí, a gente, né, ele, enfim, o Dr. Cecílio Toniolo Neto, ele é um homem, tipo, cara, não é um homem, né? Um anjo. Porque pra mim ele foi um anjo. Inclusive o nome dele é Cecílio, mas não tem nenhuma ligação. Porque quando eu cheguei nele, a gente já tinha a nossa filha como nome de Cecília. Ela já era Cecília. Então não foi por inspiração nele, tá bom? E aí a gente chegou lá e a questão foi que quando foi passando o tempo e ele foi vendo que eu não tava evoluindo, e ele falou, a gente vai ter que entrar com ocitocina. Eu era totalmente contra. Mas eu tava vendo que a situação realmente não tava do jeito que eu tava vendo, porque eu passei a minha gravidez, tipo, vendo vários partos, vendo vários inícios de trabalho de parto, vi várias... E eu tava vendo que realmente o negócio tava meio diferente comigo, mas tudo bem, vamos lá, né? E eu não tinha dilatação. Quando eu cheguei lá, eu tinha 1 de dilatação. E a minha bolsa já tinha rompido, ou seja, isso já era uma coisa assim, tipo, que pra quem entende do negócio, quem tá mais inteirado do negócio sabe que, tipo, não é bem por aí que funciona. Eu passei, então, com a bolsa rompida desde as 6 da manhã até as 5 da manhã do outro dia, que foi quando a Cecília nasceu. O que aconteceu foi que a Cecília, quando o bebezinho da gente tá pra nascer, ele encaixa a cabecinha aqui assim, ó. Por isso que normalmente eles nascem com aquela cabecinha bem puxadinha aqui assim, ó. Fica parecendo um ovinho. E a Cecília encaixou assim, ó. Reta. Não assim. Reta. E se a minha pessoa já é pequenininha, já não tinha espaço muito pra 10 de dilatação, você imagina pra 12, né? Porque diz que quando a cabeça tá reta assim, é no mínimo 12. Então a chance dela me machucar ia ser muito grande. E o doutor Cecílio, às 4 e pouco da manhã, chegou lá e falou assim, olha, a gente não tem como continuar o trabalho de parto, a gente não tem como continuar com a nossa responsabilidade. Mas se você quiser, você tem todo o direito de continuar. Você assina um termo de responsabilidade pela vida da sua filha e você continua. Cara, eu acho que quem é mãe sabe que quando coloca em risco teu filho, você muda, sabe? E eu mudei. E aquela mulher que sempre quis que tudo fosse daquele jeito que eu tinha sonhado e tava toda empoderada e toda forte, naquele momento de fragilidade, de dor muito intensa, era uma noite, eu falo que foi a noite mais fria da minha vida.
porque tinha um aquecedor no quarto, mas mesmo assim, aquele quarto era muito gelado e eu não podia pôr roupa, né? Porque a gente tá ali, qualquer momento o bebê pode nascer. E, cara, foi muito tenso pra mim. Foi uma experiência, assim, muito tensa. E ali eu tive que decidir. Meu marido tentou até falar, o Leandro falou, tem certeza, não vamos ficar mais um pouquinho, vamos assinar e depois a gente vê. Mas dentro do meu coração, eu já tava sentindo que tinha alguma coisa errada, entendeu? E eu falei, não, eu não vou me responsabilizar pelo filho da minha filha, porque se acontecer qualquer coisa com ela, eu eternamente vou viver culpada com isso e eu não quero viver com essa responsabilidade, eu não quero assumir essa responsabilidade. Minha filha vai vir ao mundo da forma como ela tinha que vir. E eu fui pra cesárea. Passei pela anestesia, minha cesárea foi uma cesárea que eles chamam humanizada, até pelo consentimento. Eu não fui amarrada. Quando a Cecília nasceu, quando eles tiraram ela de dentro de mim, eles cortaram minha barriga e tiraram ela de dentro de mim, eles abaixaram o campo, né, que é aquele pano azul que fica entre nós duas, né, porque eu tô deitada lá. Aí fica aquele campo azul aqui, eles abaixaram o campo, eles trouxeram ela pra mim, ela ficou ali comigo, grudada no meu rosto por alguns minutos. Eu tava bem assustada, porque ela já tava com mecônio, então assim, tinha muito mecônio saindo do narizinho dela, e eu fiquei tipo, meu Deus, limpa ela. Sabe, eu lembro que eu era muito, tipo, contra, aspiração nasal, não precisa disso e tal. Mas quando você vê o seu bebê com mecônio saindo do nariz, por mais que você saiba que aquilo é natural e que tá tudo bem, você não fica confortável. Então eu falava assim, leva ela, limpa ela, depois vocês me trazem, mas não precisa ela ficar aqui, leva ela e limpa ela e cuida dela, cara, porque isso pra mim era o mais importante. E aí ela foi e voltou e ela foi humanizada também por isso. Antes de completar 1 hora de nascimento da Cecília, ela ficou toda, ela não foi lavada, ela só foi limpa o excesso de vernix gaseoso, que é aquela gordurinha que fica dentro, né, da nossa barriga, dentro do útero, dentro da bolsa, né. E aí ela ficou com aquele vernixinho e tal, e ela veio assim, imediatamente após o momento que eles fizeram os testes, enfim, nela, porque eles têm vários testes, eu não sei se você sabe, mas enfim, pra ver se tem reflexo, se tá ouvindo, se tá enxergando, se todos os órgãos estão funcionando, blá, blá, blá. E aí, logo em seguida, ela já tinha terminado minha cirurgia, né, de fechar novamente, são 7 camadas, então não é pouca coisa que eles costuraram, né. Mas glória a Deus, a minha gravidez foi muito abençoada, eu não tive problema nenhum. Eu não tive pressão alta, eu não tive... Nossa, minha gravidez foi uma benção. Engordei muito pouco, engordei só a barriga, tipo assim, fiquei parecendo, meu Deus do céu, uma criança com uma barriga gigantesca. Qualquer hora você olha lá no meu Instagram e você vai ver que eu não estou mentindo. E aí, o que aconteceu foi que ela veio direto pra mim, e daí ela mamou, e ela grudou no meu peito, e imediatamente após aquele momento ela mamou. E naquele primeiro dia eu fiquei acordada, muito feliz, que minha filha tinha nascido, e ela era linda, e ela tava mamando, e eu tava toda feliz, beleza. Mas aquela frustração tinha ficado dentro do meu coração sobre o parto, né? E aquilo ficou lá, tipo, guardadinho, mas eu não queria pensar naquilo naquele momento. E aí, eu passei aquele dia inteiro acordada, né? A gente recebeu algumas visitas. Foi um dia lindo, um dia de sol. Já tava sol, já tava quente, graças a Deus, porque a noite foi fria. E aí, no outro dia, à noite, eu passei a madrugada inteira com ela acordada. Eu lembro do Leandro chamando as enfermeiras, ela tá chorando, o que a gente faz? Ela não quer mamar. E ela vinha no meu peito e ela ficava brava, e ela começou a chorar e eu não podia levantar, porque daí eu perdi muito sangue. Eu não conseguia me levantar, eu tava muito tonta, então nem o banho eu não consegui tomar no primeiro dia após o meu parto, eu não conseguia, não tive condições, assim. E aí, na verdade, eu acho que fui tomar banho, eram umas 11 horas da noite, mais ou menos, quando as enfermeiras, elas me levaram de cadeira de rodas até o banheiro, e elas me deram banho, né, tipo, enfim, eu me lavei com as minhas mãos, mas eu tava muito tonta, eu tava perdendo muito sangue, que é uma coisa normal, né, mas é aquela coisa, enfim, parto normal também perde sangue pra caramba, tá bom?
Lógico que o parto normal não tem tantas dificuldades no pós, né? Não que não, né? Existem tantas possibilidades que, tipo assim, a gente não tem como colocar todo mundo no mesmo pacote e achar que tá todo mundo junto, entendeu? Tipo, não tem. E aí o que aconteceu foi que eu passei a madrugada inteira acordada, Cecília chorando muito, e ela não queria dormir, ela não queria mamar, ela não queria nada. E o doutor Cecílio tinha passado por lá de noite e tava tudo bem. No outro dia de manhã, quando ele chegou lá, eu tava assim, era umas 9 horas da manhã. A enfermeira veio, bem grosseira ela naquele dia, aquela enfermeira foi grosseira. E ela falou assim, você tem leite, mãe? Tem certeza? E eu tinha dado mamar o dia inteiro anterior pra menina, a menina tava super calminha, ela foi ficar ruim de madrugada, ficou brava, né? E aí eles pegaram, e eu lembro da enfermeira chegando em mim, pegando assim, tipo, baixando minha blusa, assim, e apertando o bico do meu seio, assim, falando, você não tem leite, você não tem leite, essa criança precisa comer, ela tá com fome, ela tá chorando que ela tá com fome. E aí eu olhei pra aquela situação e falei, não, tipo, não fala isso pra mim, eu não tenho leite, eu não posso não ter leite, eu tenho que ter leite. Tipo, esses peitos desse tamanho a vida inteira me incomodaram. Nunca foi uma coisa que eu super, tipo, achava maravilhoso, eu era uma baixinha peituda. Por que serve aquele monte de peito se não era pra ter leite dentro, gente? Então, tipo assim, pra mim foi bem complicado de eu entender. Mas tudo bem, eu entendi ali, e aí ela falou, olha, a gente vai dar pra ela fórmula, a gente vai dar no copinho, porque pra não ter o risco, né, de se ela conseguir mamar de novo, a gente vai continuar tentando, mas agora ela precisa mamar. E eu fui junto com ela pra aquele banco de leite, né, quando a gente chegou lá, que eu vi ela tomando o leite naquele copinho, foi algo bem difícil, assim, tipo, ali eu acho que a frustração começou a vir, sabe? Começou a chegar, começou a dar as caras, digamos assim. E ali eu comecei a já lidar muito mais fortemente com as minhas sombras, com o meu porpério, com a minha tempestade, com... Então, e ali eu comecei a lidar mesmo com as minhas sombras, com aquele momento de ter que encarar que realmente as coisas tinham fugido do controle, não estavam bem do jeito que eu tinha planejado. E quando aconteceu aquilo, eu fui pra dentro do quarto, ajoelhei do lado da cama e falei, Deus, o Senhor me fez perfeita, eu tive uma gravidez tranquila. E o meu grande sonho era que eu pudesse ter esse parto normal, não deu. Então, pai, eu quero me comprometer com o Senhor, de que eu vou até o fim com a minha amamentação. Mas eu quero que o Senhor me devolva, era o meu pedido para Deus. Quero que o Senhor me devolva a possibilidade de amamentar minha filha, que eu quero muito, é meu sonho, eu quero viver isso, Deus, e eu quero, e por favor. E ali eu deitei, e aí o doutor Cecílio veio, me viu daquele jeito, falou, o que tá acontecendo? Por que você tá assim? A Cecília teve que mamar, eu fiquei triste. Dele, tá, você dormiu de noite? Eu falei, não dormi. Não dormi porque a Cecília não dormiu, eu não dormi. Então tá explicado. A gente já tem a explicação do porquê que você não teve leite. Porque pra ter leite você precisa ter dormido. Se você não dormiu, não vai ter leite mesmo, não tem. Aliás, isso é legal das mulheres saberem, que elas precisam ter dormido pra poder ter leite. Então assim, mesmo que seja 40 minutos, meia hora, 35 minutos, você precisa dormir pra você poder produzir leite. Pro seu organismo conseguir produzir o leite. E eu dormi das 9 horas da manhã, acho que até umas, sei lá, 2 da tarde. Quando eu acordei, a Cecília veio pro meu peito e tinha muito leite. Muito leite. Ainda não tinha descido totalmente o leite, mas ela já tava mamando e não tava mais chorando. Ficou o dia inteiro tranquilinha, só mamando e dormindo e mamando, sendo linda. E ela sempre foi linda. Não é só agora que ela é linda, não, ela sempre foi linda. Nasceu linda aquela menina. Minha cara, desculpa. Mas ela é a cara do meu marido também. Agora ela já tá ficando uma misturinha melhor.
Cada vez mais a cara dele, cada vez mais linda. Porque meu marido é lindo. Desculpa aí. Eu também não, né, a autoestima ainda não tá das melhores, mas ela é linda que nem eu, porque todo mundo fala, ai, a tua cara, ai, ela é igualzinha a você. Então eu acredito nisso hoje muito mais, né? Eu vou pegar aqui o meu celular, porque eu separei, né, algumas coisas que a Marina, né, que é a fotógrafa que eu falei pra vocês, ela compartilhou sobre o Mommy Burnout. O Mommy Burnout é... Então, só... Não, desculpa, eu vou só concluir o que eu quis começar ali. Tipo, essa parte, então, do pós-parto foi difícil, vim pra casa, leite, amamentação. Quem já passou por isso sabe que é punk, que é pancada, que o negócio não é fácil, que o negócio é, ó... É embaçado, mas a gente dá boa, sabe? A gente teve 10 dias de amamentação difícil. Foi difícil um pouco, sim, mas assim, mas eu passei, eu acredito que pelo puerpério, assim, minha mãe tava aqui em casa. A minha mãe tava passando por um momento difícil da vida dela, mas graças a Deus ela veio nas roupinhas dela, aquele chazinho de camomila, essas coisas assim, pequenininhas, sabe? E elas fizeram muita diferença pra mim, com certeza. Ter ela cuidando de mim foi... sem palavras, não tem como definir. Também da minha gratidão por tudo que ela fez por mim. E aí, o que aconteceu, né? Eu tirei a música. E eu tô com a minha pessoa aqui atrás de mim. Mas deixa eu colocar uma musiquinha aqui pra gente. A louca, né? Para ouvir, pra tipo, vou pôr música. Mas é que eu acho que fica mais gostosinho. Aí a gente consegue, tipo, bem tranquilo ter um papo mais tranquilo. E aí, eu passei pelo puerpério e foi tranquilo, assim, tipo, o baby blues, enfim. Foi tranquilo não, né? Porque, tipo assim, teve dias que eu chorava, eu não conseguia deitar. O fato de eu ter passado pelo trabalho de parto fez com que eu tivesse muito... Eu tinha muita dor, porque né, a minha musculatura ela não tava flácida quando eu fui cortada, ela tava enrijecendo. Isso são as contrações, né? Então, foi um pós-parto, assim, tipo, delicado, a cicatrização, enfim. E por algumas vezes eu falei, eu não vou dar conta, eu devolvo essa criança pra maternidade, arranjo uma mãe pra ela, porque eu não vou dar conta, eu não sei cuidar nem de mim, que nem diz minha mãe, sem nem limpar minha bunda, vou aprender a limpar a bunda dos outros, né? E a gente aprende, gente, a gente consegue dar conta, e enfim, a gente se supera. Glória a Deus por isso, porque Deus faz tudo perfeito, porque ó, dependendo da gente, sei não. E aí, assim, tava tudo bem no início, né? Tipo, a gente passou ali um momento da amamentação difícil, puerpério difícil, os primeiros dias são difíceis. Mas depois que minha mãe foi embora, eu achei que eu não ia dar conta, ela voltou, daí eu achei que eu ia ficar louca, porque não dava nós duas mais juntas, porque não adianta, né? Tipo, ela tem o jeito dela de viver, eu tenho o meu, e aos poucos a gente foi se acostumando, e ela voltou pra casa dela, e eu fiquei numa boa. Foi muito forte, assim, tipo, existem muitos saltos de desenvolvimento, pico de crescimento. Leia sobre isso, se informe, entenda o que eu tô falando. Não é simplesmente tipo, ai, o seu bebê estava chorando porque ele estava com algum problema, mas não, entendeu? A questão da amamentação, até hoje, ela é extremamente polêmica na minha vida, porque as pessoas ficam muito bravas comigo porque eu amamento a minha filha ainda. Teve mais uma situação que aconteceu, que foi que quando ela estava com 5 meses, eu fui numa das pediatras e eles sempre insistiram que a Cecília estava muito magra, muito magra, muito magra e muito magra, porque ela era alta, mas ela era sempre magrinha. Filha da Naira não podia ter sido uma criança muito gorda, nem do Leandro, porque até o Leandro, agora ele é mais gordinho, mas um tempo, gente, vocês conhecessem o Leandro na adolescência, na infância, na juventude dele? Não, na infância ele até foi gordinho. Mas na juventude dele, ele era uma ripa. Entendeu? Eu vou mostrar uma foto pra vocês depois dele, você vai ver como ele realmente era uma ripa. Era um magrelo. Tem uma foto nossa que ele tá assim, tipo, as costelas dele estão aparecendo, tipo assim, meu Deus, era muito magro. Como é que a Cecília ia ser gorda? Não tinha como.
E essa médica falou sobre, tipo, que eu tinha que esgotar todo o leite de uma mama só. E eu nunca tinha conseguido fazer isso. Ela ficou impressionada. Ela era novinha, tinha 22 anos, não tinha filho, né? Mas ela tinha experiência com a medicina e eu não. E eu era uma recém-mãe que qualquer coisa que me dissessem pra fazer eu faria, porque eu queria o melhor pra minha filha, né? E por mais que a minha filha não estivesse chorando, sofrendo, demonstrando nenhum tipo de dificuldade, saber que as pessoas achavam ela muito magrinha me fazia mal, me incomodava e me fazia pensar que eu era o problema, né? E aí eu dei pra ela um peito mais. Dei uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então, o ideal é que você sempre dê uma mama e depois a outra, uma mama e depois a outra, uma mama e depois a outra. Você, como mãe, você vai sentir qual mama você tem que dar e qual mama você não tem que dar. Então, fique tranquila em relação a isso. Mas não caia na bobeira de ficar fazendo o que os outros falam pra você fazer. Tipo, você tem que dar um peito até esgotar. Porque peito não é depósito. Peito é produção, ele reproduz, ele faz mais leite. Então, o que acontecia? Quanto mais eu dava, mais tinha leite, mais reproduzia. E aí, o que aconteceu? Quando ela foi para outro peito, ela não quis. Então, desde os 5 meses de idade, a Cecília mama numa mama só minha. O que também fez muitas pessoas falarem, você é louca, você vai ficar com o peito caído, você vai ficar com o peito mais caído do que o outro. E tipo, gente, sabe? Olhar pro seu bebê e ver que ele tem saúde por causa do seu leite, tipo, é algo que faz com que você não pense se, tipo, minha mama vai ficar mais caída do que a outra. Gente, existe coisa mais importante do que peito e o que, sabe, tipo, não era o que me movia, entendeu? Me movia o quê? Que a minha filha estivesse bem, estivesse feliz, estivesse realmente com saúde, né? Bem alimentada. Então, foi isso que me movimentou, tudo isso que me moveu naquela época. A Cecília acordava certinho, de 3 em 3 horas, então eu tava de boa, sabe? E eu amamento ela até hoje, tá? Numa mama só, num peito só. Ai, Nara, você tem um peito mais caído que o outro? Tenho, amiga. E assim, não quero dizer nada, não, mas a maioria das pessoas passa por isso, por esses peitos caídos. E quando você amamenta com os dois caem também. Então assim, fique tranquila que do meu peitinho eu cuido. E quando a Cecília foi crescendo, ela era muito ligada em mim, porque era só nós duas. A gente mora em Araucária e a minha mãe mora no Campo Comprido, a minha sogra mora em Santa Catarina e eu não tinha ajuda de ninguém. Não tinha ajuda de ninguém, entendeu? Por mais que as pessoas dissessem que elas, quando você precisar de ajuda você me pede, nunca ninguém vinha, entendeu? E aos poucos eu fui me cobrando cada vez mais e o nosso relacionamento, o meu e do Leandro, foi se desgastando, porque eu tava cansada, né? E aquela questão da angústia da separação era alguma coisa que, tipo, de repente, quando eu chegava perto das pessoas, as pessoas ficavam, nossa, Naira, mas a Cecília não interage com ninguém, a Cecília não quer ir no colo de ninguém, a Cecília não... Mas ninguém vinha aqui em Araucária pra ter convivência com ela, pra poder dizer assim, ela tem isso, porque ninguém vem ver ela, né? Ela só convive com a mãe, deve ser por isso que ela gosta da mãe dela mais que do universo inteiro, né? Hoje, graças a Deus, ela já tem uma vida social muito tranquila, vai pra escolinha, enfim. Quando alguém vinha falar comigo, né, como aconteceu com a Marina, eu tinha vontade de chorar, entendeu? Sobre, tipo, o que tá acontecendo com você? Você não é mais a mesma, você não sorri mais, você se isolou, você... E assim, gente, mora em Araucária, você vai pegar com um bebezinho ou com um carrinho, ou seja lá do jeito que for, eu não dirijo e não tenho carro, então eu não tinha muito como, tipo, simplesmente, tipo, eu vou lá, não sei aonde, bem tranquilo e tipo, vou. Não é assim, gente. Era de sair daqui com um bebezinho recém-nascido. Bebê de 8, 10 meses, um ano, que seja. Mas eu não ia sair daqui de Araucária pra, tipo, ir pra onde, entendeu? Fazer o quê? Então, assim, eu acabei me isolando muito mesmo, ficando aqui na minha caverna. Virei uma ursa. E eu tava, ela colocou assim, né? Tava tudo ruim. Eu fazia tudo no automático. Eu não tinha mais momentos felizes, porque eu sempre tava pensando na roupa que eu tinha que lavar, na comida que eu tinha que fazer, no trabalho que eu tinha que entregar, porque eu ainda tava trabalhando com fotografia. E eu tava trabalhando também na época, e algumas pessoas vinham realmente me perguntar o que tava acontecendo comigo, se eu não tava em depressão. E eu sempre ficava muito triste com isso, né? E assim, algumas pessoas me ofereceram a possibilidade de, você tem que mandar pra escolinha.
E essa parte foi difícil pra mim, eu vou te falar. Não porque eu não queria que ela fosse pra escolinha, porque eu queria muito que ela fosse pra escolinha. Só que a questão dela ir pra escolinha não era isso. A questão era que, tipo, eu dependia do governo, né? E como eu dependia do governo, eu tive que ir atrás, eu tive que fazer o MEI. Eu não tinha o MEI antes, um microempreendedor independente. Porém, mesmo assim, o fato de eu estar em casa faz com que a prefeitura pense que você não precisa, né? Você não precisa, porque se você precisasse mesmo, você não estava em casa, você estava trabalhando. Quem está trabalhando tem prioridade na sua frente, então você entra numa lista. E além disso, ainda tinha o fato de que o Leandro tem um salário que ele não se encaixa numa escolinha pública. E a gente não tinha condição financeira de pagar uma escolinha particular. Então a gente teve que esperar até o começo desse ano. Na verdade, a escolinha particular que a gente conseguiu, que ela é integrada com a prefeitura, que é onde ela está hoje, né? Ela também dependia de que a Cecília tivesse 2 anos. Eles não recebem essa criança enquanto ela não tiver 2 anos de idade. E ali no final, nossa, eu já tava muito acabada. Tava, tipo, morrendo do coração. Eu já tava, tipo, meu Deus do céu. Acho que nada vai dar certo e eu vou ficar louca. Eu fiquei louca. Eu fiquei mesmo. Eu confesso. Mas foi melhor pra mim, graças a Deus, eu ter conseguido a escola. Então, assim, quando às vezes as pessoas vinham, quando a Cia tinha 1 ano e pouco, e elas vinham falar, ai, por que você não pega uma escola? Você tá louca? O que você quer? E tal. A verdade é que essas pessoas, elas não buscavam saber o que estava acontecendo. Elas só simplesmente queriam julgar. E isso me deixava triste, entendeu? Porque às vezes eu ficava sabendo de algumas coisas que as pessoas estavam conversando nas minhas costas. Ninguém veio me perguntar, tipo, Naira, como que você tá? Tudo bem? Você quer ajuda? Você quer uma visita? Vamos tomar um café? Não, tipo, as pessoas simplesmente julgam, falam nas suas costas e isso deixa a gente triste. Me deixa triste. Me deixou muito triste. Muitas pessoas se afastaram de mim. Muitas pessoas se afastaram de mim. Ai, Naira, não é nada a ver. Você se afastou das pessoas. Peraí, mas quem tava passando por um momento delicado era eu. E eu acredito que sim. Quando você se importa de verdade com a pessoa, quando essa pessoa some, você no mínimo manda uma mensagem perguntando, tá tudo bem? Como você tá? O que tá acontecendo? Por que você sumiu? Né? Mas tudo bem, né? A gente entende que não é bem assim. Então, eu quero ler um pouco sobre o Mami Burnout para vocês entenderem o que é exatamente, tá? O Mami Burnout, ela coloca assim, ó, alguns meses eu estava me sentindo cansada. Exatamente o que eu estava me sentindo. Naira, eu estava exatamente desse jeito aqui, ó. Cansada, estressada e exausta. Eu não tinha forças para executar as tarefas diárias, como lavar louça, fazer comida, tomar café, tomar banho, coisas simples, escovar dente. É triste, gente. Nossa, não existe. Tomara que você nunca passe por isso mesmo, mas se cuide. Eu vivia irritada. Eu sentia que a maternidade estava sendo um peso em vez de uma grande dádiva. Isso é muito triste. E eu me culpava muito por isso. Nesse mesmo período eu li um post sobre o Mami Burnout que me fez entender o que eu estava sentindo. Na verdade, eu estava passando por uma experiência conhecida como Mami Burnout, ou o esgotamento crônico da mãe. Outra mãe que admitiu publicamente ter passado por esse problema foi a cantora Vanessa Camargo. Depois da chegada do segundo filho dela, ela admitiu isso, né? Para você entender do que se trata e como superar, caso você esteja passando por isso, o burnout em inglês significa exaustão, depressão, fadiga na tradução literal. E a palavra dá o nome da síndrome de burnout, um distúrbio psíquico que está ligado ao excesso de trabalho físico, psíquico e emocional. É um termo mais conhecido dentro dos mercados de trabalho, muito ligado ao desempenho profissional. É quando um trabalhador entra em um estado de estresse tão intenso que não aguenta e meio que pifa mesmo, pifado de verdade. Algumas vezes é preciso que a pessoa fique afastada do trabalho dela em licença médica. Muitos especialistas dizem que isso costuma acontecer com profissionais mais dedicados. Aqueles profissionais mais perfeccionistas, que fazem horas extras para terminar os projetos e que têm o trabalho como uma grande prioridade na sua vida. Pois depois de muito observar o que ocorre com as mães, né, descobriu-se que elas podem passar por um processo muito semelhante. Aliás, eu diria que não dá nem pra dizer que é por causa disso, daquilo, enfim. É porque, cara, tipo, é isso. Só existe essa possibilidade. É isso e acabou. Descobriu-se que elas podem passar por um processo muito semelhante, principalmente nos primeiros meses e anos de vida dos seus filhos.
chamado de Bummy Burnout, ele acontece como uma forma do nosso corpo dizer que não está aguentando mais e que precisamos diminuir o ritmo ou alterar algumas coisas na nossa rotina. E assim como no caso dos profissionais, acomete-se mais as mães que buscam essa perfeição em tudo que fazem, aquelas que se sentem culpadas por não conseguir fazer as coisas como imaginavam, parto, né? Então, ou como elas acreditam que era o certo, como eu disse pra vocês, eu acreditava que sim, passar por isso era o melhor, né? Tipo, pra mim, mas enfim, não deu pra ser, beleza, né? Junta com todas as outras coisas que ainda precisamos fazer, como trabalhar, cuidar da casa, da família, do relacionamento, e isso vai virando aquela avalanche descontrolada que faz a gente perder um pouco do chão, e que me fez perder um pouco do meu chão há meses atrás. Foi um alívio muito grande perceber que o que eu sentia não era incomum e que tinha solução. Quando não tratado, tanto nas mães quanto nas outras pessoas, né, no ambiente empresarial, no caso, né, o burnout pode levar a situações mais graves, como a depressão, alterações de humor, problemas físicos. E nisso eu quero falar sobre isso aqui, ó, essa manchinha vermelha. Se você me vê e você vê que eu tô num dia com isso aqui muito vermelho, porque muito provavelmente eu estou com um problema de estresse emocional. Isso aqui é um reflexo de estresse emocional, tipo, é um negócio que se chama rosácea, dá em pessoas bem branquinhas, polaquinhas, e aconteceu comigo, né, tipo, pois é, acontece, porque justamente eu tenho gastrite nervosa, enfim, várias formas de o estresse se expor, né, e ele se expôs em mim também, então, é difícil, mas a gente precisa admitir as nossas vulnerabilidades, né? Para que a gente possa... Eu acredito que compartilhando tudo isso que eu tô compartilhando com vocês, a minha única intenção não é me justificar ou qualquer coisa do gênero, mas que se alguém aí estiver passando por algo parecido com o que eu passei, essa pessoa saiba que existe uma luz no fim do túnel. Hoje eu tô muito melhor, tá, gente? Tô melhor mesmo. E assim, acabei filtrando algumas coisas na minha vida, algumas pessoas, algumas amizades, e acabei entendendo que existem pessoas que gostam de você de verdade, existem pessoas que gostam de te criticar, existem pessoas que você tem que fazer questão de ter junto com você, e tem pessoas que não dá, entende? Então, tudo bem, acontece. E aí eles foram procurar sobre, né, o burnout profissional, que ele pode ser muito bem adaptado à realidade materna. Eles contam que o burnout passa por esses estágios. Primeiro, uma necessidade de se afirmar e provar que é sempre capaz. Tipo, eu na vida, né? Eu na vida. Dedicação intensificada, com necessidade de fazer tudo sozinho e a qualquer hora do dia. Imediatismo, né? Um descaso com as necessidades pessoais, como comer, dormir, sair com os amigos. E começa um conflito, né? Porque a pessoa começa a perceber que tem alguma coisa que não tá indo bem, mas ela não quer olhar pro problema, entendeu? É quando ocorrem essas manifestações físicas, a gastrite, né, a rosácea, né, emocional, enfim. E aí acontece uma coisa muito complicada, que daí, tipo, foi onde... Cara, quando eu li isso aqui, eu falei, eu tive isso com certeza. Não tem condição de eu não ter tido, porque não tem como explicar exatamente isso que eu vivi, sabe, ó. O isolamento, a fuga dos conflitos, você não quer que as pessoas te perguntem se você tá, se você não tá, se você... Você simplesmente não quer conversar com as pessoas porque você não faz questão de ser confrontado, sendo que as pessoas, elas só querem confrontar, elas não querem ajudar, entendeu? Era isso que eu pensava. Porque era isso que era verdade. Porque as pessoas que realmente queriam me ajudar, elas vinham aqui na minha casa me ajudar de verdade. E essas foram muito poucas, tá? Então, o que antes tinha valor, né? Que era o lazer, a casa, os amigos... Eles sofrem uma desvalorização, né? E a única medida de autoestima é o cuidado com os filhos, no caso, né? É o trabalho, no caso das pessoas que estão passando por isso profissionalmente, mas no caso das mães, é o cuidado excessivo com os filhos, né? Tipo assim, você não se permite mais viver, tipo, a sua vida. Você só quer cuidar do seu filho, 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 só.
o que acontece? É uma negação dos problemas, você não admite que você tá passando por um problema. Eu até admitia, sabe? Eu acho que essa questão mais do isolamento foi uma forte característica. É um recolhimento, né? Uma aversão a conviver e a se relacionar com outras pessoas. E mudanças evidentes de comportamento, como a dificuldade de aceitar certas brincadeiras com senso de humor e bom senso, né? Foi difícil realmente. Tinha coisas que eu escutava que eu ficava tipo... Não entendi qual que é a graça do negócio. Acontece, posso fazer o quê, né? E aí... Ai, meu Deus do céu, esse YouTube com esses anúncios ninguém merece, né? Os sintomas do Mami Burnout, eles podem vir em forma de choro, que aconteceu comigo, como ocorreu com a Vanessa Camargo, né? Em reações como dores de cabeça, dor de estômago, dificuldade para se concentrar, insônia, na vida, e entre outros, né? E para ajudar a passar por isso, os especialistas recomendam 3 passos para as mães. O primeiro é delegar tarefas aos outros. Sozinha em Araucária, tinha dificuldades para encontrar pessoas para delegar. A minha mãe estava passando por um período de depressão. Nesse período também aconteceu uma outra questão, que foi que a minha irmã também acabou passando por uma situação muito, muito, muito delicada. Ela teve um certo contato com fobia social, com síndrome do pânico. E a verdade é que as pessoas, apesar das pessoas falarem assim, ai, tadinha, todo mundo acha que essa pessoa tá querendo chamar atenção. Só quem passou pelo que a minha irmã passou sabe que não, aquilo que ela tava acontecendo com ela não tinha nada de chamar atenção, tá? Nessa hora eu acabei me deparando mais ainda com a maldade humana, porque daí tinha gente que olhava pra mim e falava assim, nossa, será que a tua família inteira vai ter esse problema? Nossa, Naira, será que algum dia você também vai passar por isso? Né? Credo, meu Deus do céu, tá todo mundo doente na tua casa? Sabe? E assim, ai gente, como pode o ser humano ser um bicho tão nojento muitas vezes, sabe? Que não consegue ter solidário, sabe? Ser solidário, se colocar no lugar do próximo. A gente não tá falando do meu cachorrinho que tá sofrendo. E mesmo se fosse do meu cachorrinho, eu acho que você tinha que ter mais sensibilidade. Você tá falando da minha mãe, você tá falando da minha irmã, você tá falando das minhas pessoas, das pessoas que eu amo. E é bom porque eu aprendo a não fazer isso com as pessoas. Eu acho isso, tipo, muita falta de sensibilidade, sabe? Quando, tipo, as pessoas simplesmente acham que elas têm o direito de falar pra você que, tipo, que aquilo que você tá passando, tipo, é exagero, que o que a tua mãe passa é exagero, que... Sim, enfim, eu não vou entrar nesses assuntos agora, mas assim, mas foi muito dolorido pra mim, sabe? Então, assim, eu não tinha como contar com a avó, não tinha como contar com tia, não tinha como contar com ninguém, nem com o vizinho, com ninguém. Simplesmente estava sozinha, isolada no mundo, planeta, Brasil. O Leandro acabou sobrecarregando pra caramba, porque daí ele chegava em casa, além de ter que trabalhar, ele tinha que me ajudar com a casa, ele tinha que ajudar com a Cecília, e eu queria que ele saísse com ela. Chegava no final de semana, tudo meu sonho da minha vida era que o Leandro saísse com a Cecília pra eu poder ficar em casa sozinha, pra eu poder limpar a casa. Porque eu não conseguia limpar a casa com ele aqui dentro, sabe? Eu, tipo, não conseguia, não fluía, o negócio simplesmente não acontecia. Eles falam aqui que o segundo passo é manter relacionamento com os amigos, pra tomar um café, pra ir no bar, se relacionando com pessoas fora do eixo da maternidade, né? E isso não aconteceu, porque daí, tipo, cadê os meus amigos, né? Não tinha amigos. E reservar um tempo pra você, né? Que seja meia hora por dia pra ler um livro, tomar um banho tranquilo, enquanto outra pessoa cuida do seu filho, né? E se eu conseguir tomar pelo menos o meu banho, eu falo que a única coisa que eu não abro mão na minha vida é do meu banho. Eu amo tomar banho. Tipo, faço questão de tomar meu banho, porque é um dos únicos momentos. Eu não sou de comer, mas de tomar banho eu gosto. Então me deixa lá, minha cabeça, tomando aquele banho, sabe? Tipo, aquilo ali, graças a Deus, era um carinho na minha alma, assim. O Leandro conseguia fazer isso, ficava com a Cecília. Apesar de que eu não sei se você é mãe, mas quando você entra dentro do chuveiro e você liga o chuveiro, parece que quando você liga o chuveiro, você liga o choro da criança. Mas que bom que tinha o Leandro pra cuidar dela, e aí ele tinha que se virar. E aí, assim, o que eles falam aqui, ó, se você não sentir melhora mesmo assim, procure um médico, procure um terapeuta, você pode fazer terapia, você pode buscar ajuda mesmo, porque essas pessoas, elas estão lá pra te ajudar mesmo nisso. E aí eu tenho um grande anjo na minha vida, que é a Sonali, que sempre me ajudou muito, com quem eu conversei muitas vezes e que me ajudou a
a entender que tava tudo bem, que as coisas iam passar. Apesar de que quando a gente tá no meio do olho do furacão, a gente não acha que vai passar, a gente não acha, eu cheguei em momentos a estar aqui e o Leandro sem nenhum tipo de compreensão, eu tendo que entregar trabalho de fotografia e ele não querendo ficar com a Cecília e ele querendo reclamar que ele tinha que trabalhar. Eu entendo o cansaço dele, mas eu também tava muito cansada. Porque a gente pensa que a pessoa fica em casa, fica sem fazer nada, né? Hoje, gente, estou lá, a minha louça está toda paradinha lá pra eu lavar, sabe? Enquanto eu tô aqui gravando com vocês, porque já faz algum tempo que eu tô querendo gravar e eu não queria deixar o setembro passar. Eu queria falar com essas pessoas que estão passando por isso, que podem estar passando por essa situação, que sim, vocês têm como ter ajuda a respeito disso, sabe? Teve uma outra questão que a Fabi Bertotti é uma menina que ela é youtuber, enfim, que ela também falou assim, né, que quando ela passou por aquele momento ali, tipo, num dos momentos, ela colocou, eu vou ler pra vocês o relato que ela colocou. Ele tinha 11 dias de vida e eu fui na cozinha pegar um copo d'água e eu não tinha noção direito do meu corpo, dos meus pensamentos. Era uma espécie de anestesia. Da hora que hora doía, hora me deixava eufórica. Aquela noite tinha sido difícil, muitas cólicas, muito mamazinho, nenhuma hora de sono. Nenhuma hora direto de sono há 11 dias. Caso não tenha compreendido, meu bem, porque as pessoas não entendem isso, elas pensam tipo, que exagero, entendeu? E isso acontece muito, as crianças que tomam leite de fórmula, elas realmente, a digestão delas é mais demorada, então a criança dorme muito bem, ou não também. Tem crianças que têm muita cólica com leite artificial, enfim. Daí ela colocou assim, ó, meu marido desceu logo atrás de mim e ele via que eu não estava no meu normal. Me olhou e eu desabei a chorar, o choro contido há 11 dias. E ele me abraçou, me aconchegou e sussurrou, eu sei que tá difícil, mas vai ficar tudo bem. Saber que ele sabia que me cuidaria, que ele estaria comigo naquela hora, era um conforto. Porque às vezes, muitas vezes, nós não queremos alguém com uma solução pronta. A gente quer apenas que alguém nos abrace e se deixe molhar pelas nossas lágrimas e sussurre. Tá difícil, né? Eu sei. Pode ser que a maior alegria da sua vida venha carregada de obstáculos, assim como a maternidade, porque a maternidade é assim. Pode ser que o seu maior sonho se realize depois de duras provas. Talvez o sol só vá brilhar depois de noites de muita tempestade, de chuva de pedra, de telhas quebradas, e você acha que realmente as coisas não vão melhorar. Mas nessas horas você precisa escolher a mão de quem você segura, né? A mão que você segura. Graças a Deus eu tive o Leandro do meu lado. A comunidade onde eu entrei também tinha pessoas que me receberam com muito amor, com muito carinho, que estão participando desse novo começo da minha vida, porque sim, está sendo um novo começo, um novo momento, porque realmente quando eu olho pra trás e eu vejo aquela menina que tava aqui muito triste, muito negativa, muito chateada, muito magoada, muito ressentida, eu percebo o quanto eu já mudei, entendeu? Tipo, graças a Deus a minha irmã já tá melhor, a minha mãe já tá trabalhando, já tá bem, entendeu? Pra aqueles que não perguntam e acham que de repente ela continua do mesmo jeito. Graças a Deus, depois de 5 anos lutando com a depressão, a minha mãe voltou a trabalhar. E graças a Deus ela tá bem, ela é um dos maiores presentes, um dos maiores motivos de eu sorrir, um dos maiores motivos de eu estar feliz e contente. Fora a Cecília na escola, as professoras amam ela e eu amo fazer as atividades. Vocês me conhecem, alguns me conhecem, eu sou empolgada, eu sou carinhosa, eu sou das artes, eu gosto disso. Além de tudo isso ainda, agora eu tenho um projeto que eu tô, né, à frente, como educadora social numa ONG maravilhosa, um presente de Deus na minha vida, onde eu tô me descobrindo, onde eu tô sendo lapidada por Deus, onde eu tô sendo tratada, e tem pessoas lá dentro que são, tipo, cara, incríveis, tipo, pessoas que eu tenho muita, muita, muita honra de ter descoberto que existem, porque pra mim, sinceramente, algumas das coisas que essas pessoas fazem me fazem pensar que, assim, tipo, cara, essas pessoas não existem. E elas existem, sabe? Pessoas que estão realmente dispostas a cuidar do próximo sem interesse nenhum, sem ganhar R$1 por isso, literalmente, sem ganhar nada, sem nem ganhar às vezes o respeito, sem nem às vezes ganhar um muito obrigada. Não ganha nada disso, não estão ali pra isso.
estão ali para demonstrar o amor de Cristo, para comunicar amor, para buscar que aquele futuro seja restaurado. São vidas de adolescentes que passam por situações muito delicadas, muito difíceis, muito tristes muitas vezes. E glória a Deus, porque esse lugar está sendo um lugar de restauração da minha vida, sabe? Então, se você passa por isso, se você já pensou, eu não aguento mais, eu não quero mais viver, eu não aguento mais, eu quero sumir. Saiba que se você já disse alguma coisa dessas coisas, você realmente já disse que você queria se suicidar, porque de certa forma a vontade de morrer, a vontade de sumir, ela vem disso, né? Essas são as frases gatilho. Então, assim, se você precisa de ajuda, eu tô aqui, de verdade. Eu tô disposta a conversar com você, se você quiser conversar comigo, eu tô aqui. E venha falar comigo. Eu sei que você não tá fazendo nada pra se aparecer. Eu sei que você não tá fazendo nada pra chamar atenção. Aliás, eu imagino que tudo que você não gostaria era de estar tendo que passar por isso. E muito menos ainda, você não gostaria com certeza de que as pessoas pensassem que você tá querendo passar por isso pra chamar atenção. Porque, tipo, existem muitas dores, muitas marcas, muitas feridas que ficam lá. E às vezes a gente vai levando o resto da vida, tipo, não vou olhar pra isso, eu vou passar reto e vou ir reto. E a verdade é que às vezes a gente precisa parar e olhar para essas dores, porque a verdade é que elas falam muito da gente. Então, que Deus te abençoe, que tomara que esse testemunho ele possa te motivar, ou pelo menos ele possa ser um carinho na tua alma, de te dizer assim, ó, eu também passei por isso. Se não foi exatamente igual, mas foi parecido, viu? Estamos juntas no mesmo barco, a maternidade nos coloca no mesmo lugar, tá? Então não existe o melhor, o pior, o certo e o errado. Existe a maternidade sendo vivida por mulheres reais que querem ser mães e que muitas vezes acreditam que como é que pode, aquele bebê é tão perfeito, lindo, maravilhoso e ele saiu de dentro de mim, eu tô feliz, mas ao mesmo tempo eu tô triste, o que tá acontecendo, aonde eu tô, a gente se olha no espelho, não consegue se enxergar como a pessoa que a gente era antes e a gente realmente não é mais aquela pessoa que a gente era antes e a gente tem que caminhar por um lugar onde a gente descobre uma nova versão da gente e a gente cria, que é mais lindo ainda, uma nova versão da gente, onde a gente tem a oportunidade de colocar tudo que a gente gosta, tirar tudo que a gente não gosta, ou pelo menos tentar, né? Então, assim, que Deus te abençoe muito. Obrigado por ter ouvido todo esse testemunho. Tomara que ele tenha sido enriquecedor para você. Se você passou pela minha vida nesse momento e talvez a gente teve alguma dificuldade, eu me afastei de você ou alguma coisa do tipo, entenda que não foi nada pessoal. Realmente eu estava magoada, eu estava ressentida, eu estava entristecida. Sim, me fez falta algumas pessoas que falavam, se você precisar de ajuda eu tô aqui. Mas essas pessoas, elas falaram isso às vezes uma vez na vida e nunca mais apareceram. E assim, a gente, quando a gente tá precisando de ajuda, a gente precisa de ajuda, sabe? Tipo assim, mas se você não me pedir ajuda, eu não tenho como te ajudar. Realmente, faz sentido, eu entendo. Mas quem ama se importa, né? Quem ama de verdade vai além, né? E tudo bem, vamos fazer assim? Vamos começar uma nova história. Se você passou pela minha vida nesse período, entenda que se eu não me interessei pelos seus problemas também, foi porque eu realmente estava passando por um momento onde eu não estava nem conseguindo me entender, assim, tava assim, ó, tinha uma neblina, uma nuvem assim, ó, em cima da minha cabeça, não tava conseguindo enxergar nada, tava sendo difícil de me enxergar. Tava sendo difícil de me enxergar, quanto mais ainda de enxergar o próximo. Então, me perdoe se eu te magoei nesse período. Eu te perdoo se você passou por mim e eu acabei ficando chateada com você. Eu quero viver um novo momento, sabe? E se você estiver disposto a fazer isso, se você realmente me ama, se você realmente quer estar junto comigo, eu tô disposta a caminhar com pessoas que realmente queiram. E se não, tudo bem também, a gente continua vivendo a vida, porque a vida segue, né? A vida que segue. E é isso, que Deus te abençoe muito, obrigada pelo teu carinho, por ter ficado aqui até agora, e é isso, beijo, tchau, 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 tchau.